Imagina só, vou te contar duas histórias agora e eu quero que você imagine só essas duas situações. Você tá lá em casa, o seu filho chega da escola, dá uma bica na mochila, chega com aquele mau humor e fala: Eu não vou mais naquela escola. Você fala: Nossa, o que foi? O que aconteceu? Não sei quem quebrou a minha lancheira na hora do recreio. Qual é a primeira coisa que você pensa? Gente, será possível que essas crianças na hora do recreio ficam lá tudo solta, ninguém vê, ninguém faz nada? Cadê a professora dessa criança, gente? Será que eu vou ter que trocar o meu filho de escola? Ou, imagina agora, apaga isso, imagina agora uma outra situação. Você tá lá na sua casa, linda e loira, toca o telefone e é outra vez a mãe de algum coleguinha do seu filho na escola ligando para reclamar que o seu filho dessa vez jogou a borracha do filho dela no lixo. O que é que você pensa? Ai, gente, tá, eu sei que meu filho não é nenhum anjinho, mas, ai, vamos combinar? Isso é coisa de criança, isso é normal. Essa mãe, cara, tem nada pra fazer na casa dela? O que você acha que tem de comum nesses dois casos que eu contei agora? Nesses dois casos, pode ser que esteja acontecendo bullying. E o que será que você, como pai, como mãe, pode fazer para o seu filho não sofrer bullying ou mesmo não fazer bullying? Como é que você deve agir para acabar de vez com o bullying? Este é o tema da nossa aula de hoje. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Dani Tak, falo diretamente da Suíça com você, sou professora de educação infantil e aqui nesse perfil eu ajudo pais a deixarem seus filhos cada semana mais competente para eles construírem um futuro brilhante. Então, se você é pai e quer que seu filho se destaque de forma positiva, já se inscreve aqui neste canal. Gente, a verdade é o seguinte: qualquer pessoa pode ser afetada pelo bullying. Não importa se é criança, se é jovem, se é velho, se é homem, se é mulher. Na verdade, ele não existe assim o grupo de risco comprovado para que uma pessoa se torne ou vítima ou agressor. O que existe são estudos que mostram repetidamente que certos traços de personalidade aumentam o risco ou da criança ser afetada pelo bullying ou ela se tornar um agressor. E é aqui que você, como pai e mãe, precisa ficar de ouvidos e olhos bem abertos, tá? Mas vamos lá. O que é exatamente bullying? O bullying, ele é uma forma de violência. Existem várias formas de violência e de conflito, mas para ser caracterizado como bullying, é preciso que, por exemplo, se o bullying acontecer na escola, é preciso que um aluno ele seja exposto a uma violência ou física ou verbal ou as duas, ou ele é intimidado de forma repetidamente e durante um longo período de tempo. Não é só porque hoje o seu filho jogou a borracha do outro no lixo ou chamou a criança de borracha. Isso acontece na minha sala, deixa eu te explicar. As crianças vêm para mim e falam: Frau Tak, ele falou que eu sou uma borracha. Eu te juro. Eu falo: é? E você é uma borracha? Não. E você não gostou que ele te chamou de borracha? Não. E o que você gosta? Qual é o nosso combinado aqui quando acontece uma coisa que você não gosta? Eu tenho que falar para ele: para. Você falou para ele: para? Não. Então o que você tem que fazer? Ir lá falar: para. Muito bem. Entendeu? Parece conversa de doido, né?
Mas eu te juro que eles chegam pra mim e falam, ele me chamou de borracha. E daí eu tenho que trazer isso, nosso combinado. Quando acontece uma coisa que você não gosta, você vai falar pra criança, para, eu não gosto. Por exemplo, é o nosso combinado na nossa sala de aula. Mas não é porque uma vez, entendeu? Uma criança falou para o seu filho que ele é uma borracha, ou que acontece em casos isolados, ou que a sua filha chega em casa dizendo que hoje que ela tá muito triste, porque hoje a melhor amiga dela não quis brincar com ela. É triste, você vai consolar, você vai acolher, mas isso não é bullying, tá? Ela não tá sofrendo bullying. Quando a criança, ela tá exposta a esse tipo de violência, né? A um tipo de violência e que é repetidamente expostos a ações negativas, porque, por exemplo, isso de chamar de bobo, de chamar de borracha, é uma violência, né? Não é uma violência física, mas é uma violência psicológica. Mas se for repetidamente essas ações negativas de um ou mais alunos, porque daí eles se juntam também, durante um longo período de tempo, sem que ele próprio tenha provocado, isso também é importante, daí é bullying. Por que eu tô falando sem que ele próprio tenha provocado? Você deve saber, se você me acompanha, você deve saber, eu trabalho há quase 30 anos como professora. E uma vez, quando eu trabalhava no Brasil, ainda como professora, eu tinha um aluno, ele chamava Iargo. A mãe dele era extremamente super protetora, mas assim, extremamente super protetora. Ela era tão protetora que uma vez ela foi na escola e ela chegou lá no parquinho e ela viu que tinha uma balança. Balança, gente, sabe a balança, criança do parquinho? Ela ficou chocada. Ela falou, gente, isso é muito perigoso. E realmente pode ser perigoso se a criança não sabe se a criança não sabe se movimentar ali entre as balanças, né? Ela tem que estar atenta que, opa, né? A gente também tá sempre lá. E também pode ser muito prazeroso. Então, a ideia da balança na escola é que ela seja muito prazerosa. E ela ficou já super chocada. E daí, o que acontecia com ela? Todo dia. Então, ela já deixava a criança ali insegura quando ela deixava na escola. O que o menino fazia? O menino, ele só tinha uma preocupação. Eu preciso provocar alguém, chegar alguma criança, para essa criança me bater, para quando chegar a minha mãe, eu começar a chorar e falar que não sei quem bateu. Eu demorei para descobrir isso, tá? Eu demorei para descobrir o que essa criança estava fazendo, porque ela não brincava. Ela só se preocupava em estragar a brincadeira dos outros. Até que ela descobriu o meu aluno, que era mais nervoso. E daí, minha amiga, era todo dia, ele provocava o Marcelo, o Marcelo montava uns joguinhos, umas brincadeiras, ele ia lá e pá, chutava, o Marcelo ia lá e batia nele. Ele chegava no portão da escola, reclamava pra mãe, chorava, fazia vítima, a mãe ficava nervosa, brigava, até que a mãe tirou. A mãe tirou a criança da escola. E olha que... E foi assim, em um mês, tudo isso aconteceu em um mês. Quando ele saiu, que daí a gente começou a conversar, a gente começou a tentar entender o que aconteceu, a tia do portão falou. Ela falou assim, mas toda vez que ela descia da escola, do carro para buscar ele, ela perguntava, ai meu filho, como é que foi o seu dia? Você conseguiu ficar longe da mamãe? E o menino, ai, ele me bateu, aqui é um lugar horrível. Toma cuidado com a superproteção. Toma cuidado para ver se o seu filho não está provocando, entendeu? Então tem isso. Mas de qualquer maneira, vamos lá voltar para o bullying. O bullying, ele acontece geralmente em comunidades obrigatórias, ou seja,
em lugares que a gente não pode simplesmente não ir no dia seguinte. Quando ainda é no jardim da infância, a gente ainda, antigamente, né, que não era obrigatório, você simplesmente não podia ir no dia seguinte. Mas, lugares como trabalho, lugares como escola ou instituições de formação, pode ser faculdade, pode ser pós-graduação, que já aconteceu comigo. Você não pode simplesmente deixar de ir no dia seguinte. Então, esses lugares, eles geralmente são os lugares mais, vamos dizer assim, propícios para acontecer o bullying. Nas escolas, o bullying, ele assume as seguintes ações: exclusão de comunidade de sala de aula, ou seja, ninguém chama para o aniversário, não quer fazer trabalho em grupo com essa criança. A gente tem... as crianças escondem um material. A gente vê muito isso em filme, né? De escola americana, que eles têm aqueles armários que a criança esconde, danifica, rouba, né? Tipo a roupa na educação física, rouba livro, escolas e artigos, a borracha, tem violência física no recreio, ou tem também violência no caminho da escola, que na Suíça acontece também bastante. Às vezes, infelizmente, o negócio fica bem pesado e chega até a ter assédio sexual. Bom, o que acontece com a criança quando ela sofre o bullying? O bullying simplesmente ele destrói a autoestima da criança e ela passa a se sentir incapaz de qualquer coisa. Ela passa a se sentir culpada. E isso limita a capacidade dela de agir e pode até chegar à incapacidade mesmo, tá? Isso pode levar a criança a um desamparo tão grande que causa prejuízos psicológicos e de saúdes permanentes, tá? Fica marcado aquilo, prejudicando o desempenho de aprendizagem e o desempenho na vida, né? Gente, atos de bullying, elas podem comprometer seriamente o desenvolvimento da criança. Leve muito a sério, observe, fica de olho. E quais são as características possíveis de uma criança que sofre bullying, né? Se a gente pudesse desenhar esta criança. Geralmente, ela é uma criança fisicamente mais fraca que os outros, ela não consegue se defender quando ela é atacada, ela se relaciona muito melhor com os adultos do que com outras pessoas da mesma idade. Ela às vezes tem um comportamento de automutilação, como ficar se coçando, assim, tá? Agora, o infrator, geralmente, eles são quem? Eles são os valentões, né? Eles são, geralmente, os valentões, eles são aquelas crianças impulsivas, aquelas crianças agressivas e descontroladas. Mas, olha, muita atenção aqui, tá? Em vários casos, foi demonstrado em várias pesquisas e estudos que, às vezes, alguma mudança na esfera da vida privada, como divórcio dos pais, às vezes o falecimento dos avós, às vezes o falecimento de um animal muito querido, isso transforma aquela criança que era um anjinho, de repente, ela se transforma no agressor. Isso pode acontecer também. Também tem estilos, crianças que têm esses estilos parentais que são desfavoráveis, como crianças que sofrem violência em casa, e violência tanto física como violência verbal. Sabia que foi comprovado que criança que escuta muito gritos, né? Sabe, uma família que grita muito, muito barulhenta, isso afeta o cérebro da criança.
afeta o cérebro e o desenvolvimento do cérebro da criança. Isso também é uma forma de violência. Às vezes também a criança, ela se sente rejeitada na família, às vezes a família está passando por algum problema e aquela criança ou aquele jovem está se sentindo revoltado. O consumo de videogames, o consumo excessivo, né, gente? De videogames, assistir filmes violentos, internet por muito tempo, isso também fomenta, né, promove comportamentos agressivos. E o que os valentões também têm em comum? Eles estão o quê? Procurando uma válvula de escape para todo esse estresse, todo esse sentimento que eles têm. Eles precisam de uma válvula de escape para soltar essa agressão. Às vezes eles estão querendo receber mais reconhecimento, mais atenção, então eles acham este caminho. Às vezes é inveja, às vezes é rivalidade. Isso também ajuda, isso também tem um papel bastante importante. O bullying, ele é mais provável também quando os próprios agressores também já foram uma vez vítima, geralmente de violência em casa. Então eles têm aquilo dentro deles, eles precisam de uma válvula de escape. Às vezes é um irmão mais velho, é uma família geralmente desestruturada por algum motivo e essa criança precisa descontar e daí ela desconta às vezes naquela criança mais fraca que tá por ali. Mas a gente vai ver como é que você pode fortalecer a sua criança para que ela não seja esse alvo desses valentões ou até ficar de olho para ver, gente, será que eu tô me estressando tanto em casa? A gente vai ver isso não é no próximo capítulo, é agora mesmo. Eu quero compartilhar com vocês aqui oh meu Deus, epa! Quero compartilhar aqui com vocês o meu slide, lembrei o nome. O slide, como é que você, como pai, como mãe, pode ajudar a resolver esse problema. A gente vai voltar aqui o nosso filme, rebobinar e vamos ver aquelas histórias que eu contei lá em cima e vamos ver o que a gente pode fazer com esse tema. Vamos lá? Partiu slide. Então vamos lá. Aqui eu fiz, a gente tá aqui agora, eu tô compartilhando com vocês o meu slide, né? E agora eu fiz, a gente vai voltar naquelas histórias que eu contei lá no começo do vídeo e eu separei como você vai solucionar, né? É uma dica, uma maneira que funciona para você solucionar esse problema. Então, o primeiro passo é o vermelho, né? Está acontecendo uma violência, mesmo que não tenha se caracterizado como bullying, entendeu? Não é uma coisa legal que está acontecendo, está prejudicando o seu filho, está prejudicando todo mundo, vamos entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é, parou, sinal vermelho, vamos resolver para que não volte a acontecer. No segundo passo, a gente vai procurar solução para que não volte a acontecer. E a dica de ouro, né? E o passo medalha de ouro é vamos prevenir para que nunca aconteça. Então, vamos lá. Como é que a gente vai chegar? Como é que eu dividi esses 3 passos aqui em cada exemplo que eu trouxe? Então, vamos lá. O primeiro passo é: seu filho chegou em casa, a criança, um colega, por algum motivo que não justifica, óbvio, quebrou a lancheira dele. Isso não é legal, a gente tem tolerância zero pro bullying. O que você vai fazer? Parou e vamos resolver. Primeira coisa, a gente vai lá na escola e a gente vai perguntar para a professora se ela sabe que isso aconteceu, o que ela já fez
para tentar resolver isso, né? Se é que ela percebeu, às vezes pode ser que não tenha percebido mesmo, pode ser que a criança faça as coisas bem por trás, porque geralmente a criança que também serve, ou a pessoa que sofre o bullying, ela, ó, também não conta para ninguém, pode ser. Você vai lá e conversa com ela. Será que ela sabe o que ela fez? Como é? Ela tem alguma dica para você? Como ela pode ajudar? Como ela não, como você, se ela pode ajudar você, a como você pode ajudar em casa para que o seu filho se fortaleça. Eu vou trazer aqui bastante dicas para você, como que você pode fortalecer o seu filho, mas pode ser que a professora também tenha, porque isso é extremamente importante. E o terceiro passo do resolver é converse com a família da criança. Se você não sabe muito bem como conversar, eu fiz até um vídeo, tem um vídeo lá no Instagram, dá uma olhadinha, chama Fogo no Parquinho, que eu conto também um evento que aconteceu, um evento que seria engraçado se não fosse trágico, mas é isso, tá? Então primeira coisa, a gente vai resolver para que não volte a acontecer. A outra opção também é a gente vai procurar soluções. Então, será que existe na sua escola uma assistente social? Pode ser que de repente você esteja passando por um problema na sua família e você precisa de uma ajuda e pode ser que por algum motivo a sua criança é que também está sendo agressora, entendeu? Ou também pode ser que a assistência social da escola pode te ajudar a resolver isso ou amenizar. Eles são muito bons nisso aqui. Na minha escola a gente tem uma equipe muito boa de assistente social que ajuda muito. Será que na escola existe um programa de prevenção? Eu escrevi contra mobbing, na Suíça chama mobbing, em alemão chama mobbing, mas é bullying, né? Se existe na escola um programa de prevenção contra o bullying na escola, pode perguntar também para assistente social, pode perguntar para a professora também. Se eles têm dicas para você, como você pode ajudar em casa a fortalecer o seu filho para que ele, por exemplo, não seja um alvo fácil, né? Para passar por bullying, né? E como já dizia aquele velho ditado, prevenir é melhor do que remediar. Por isso, medalha de ouro para a prevenção. A gente vai prevenir para que o bullying nunca aconteça. Para isso, sempre observe o seu filho. Gente, qual é o ponto forte do seu filho? Qual é os interesses que ele tem? Incentiva esses pontos fortes. Por quê? Porque isso dá motivação. Os nossos pontos fortes, os nossos interesses, eles ajudam a gente a recarregar a nossa bateria. A gente se sente muito mais contente, muito mais feliz, leve e a gente está pronto para administrar os nossos pontos fracos, que são geralmente aqueles que faz com que a gente eventualmente seja uma vítima de bullying. Outra maneira muito boa de prevenção é você simplesmente estudar para seu filho poder ser a melhor versão dele mesmo. Gente, o mundo de hoje, ele, não preciso nem te falar, né? Ele não é o mesmo da nossa época. Você imagina, ele não era o mesmo da época da minha filha, né? Que nem é tão velha assim. As coisas estão mudando numa rapidez absurda. Então, não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de pedir ajuda. Busca material na internet, leia livro, participe de palestras, de cursos presenciais ou cursos online. Só assim o seu filho vai poder ser a melhor versão dele e ter um futuro brilhante.
E o mesmo vale, né? Vamos agora voltando um pouco de novo, retrocedendo aqui, e relembrando aquela história que eu contei lá no começo, e vamos dizer que aquela mãe ligou para você e veio falar que o seu filho jogou a borracha do filho dela no lixo. E você não vai simplesmente dizer, ai gente, isso é coisa de criança. Não, isso não é, isso é coisa de criança que está com algum problema. Isso é coisa de criança que está ali pedindo alguma ajuda. Então, vale esse mesmo princípio. A gente vai primeiro parar tudo e a gente vai resolver esse problema para que ele não volte a acontecer. A gente vai procurar uma solução para que isso não volte a acontecer e a gente vai prevenir. No caso aqui do parar para resolver o problema, vai ser: você vai conversar com o seu filho, você vai perguntar para ele o que aconteceu. Deixa ele falar. Mesmo que tenha sido somente uma única vez que ele tenha feito isso, descubra o que aconteceu para ele reagir dessa maneira. Esteja sempre de ouvido e coração aberto. Deixe ele falar, não julga, nem eduque neste primeiro momento. Então, o que vai acontecer? Vamos dizer, ele vai dizer e você vai falar, tá, vamos dizer, eu entendo que você ficou com raiva porque aconteceu isso. Sentir raiva não tem problema. A gente pode sentir raiva. O que não pode o que a gente tem que prestar atenção é como a gente reage a esse sentimento. E você vai falar para ele: eu gosto muito de você, a mamãe te ama, eu gosto muito de você, mas eu não gosto do seu comportamento. Como é que você acha que o fulaninho se sentiu? E deixa a criança pensar. Agora traz o seu filho para ele tentar entender como é que você acha que o fulaninho se sentiu por você ter jogado a borracha dele no lixo. Deixa ele falar. O que você acha que a gente pode, o que a gente não, né? O que você, ele que fez. Então, o que você pode fazer para ele não se sentir mais assim? Deixa a criança fazer. E deixa a criança pensar, deixa que a criança pense numa solução e vamos resolver do jeito que a criança falou. Então, vocês vão combinar essa solução e você vai cobrar que o seu filho faça. Então, vamos dizer, por exemplo, tá, então você vai pedir desculpa. Tá bom. Você quer pedir desculpa, quer que a mamãe vá junto e a gente vai na casa do fulaninho e você vai pedir desculpa para ele? A mamãe vai junto, a gente vai lá, você pede desculpa, ou você quer pedir desculpa amanhã na escola? Por exemplo, vamos supor que ele falou que ele vai pedir desculpa. Ou, eu vou fazer um desenho para ele. Tá, você quer que a mamãe vai, que a gente vai junto na casa, entendeu? Você pode ir acompanhar. Você não vai pedir desculpa, a criança vai se desculpar, tudo bem, tudo bem. E tá tudo bem. Ela entendeu, ela se colocou aqui no lugar da criança, ela pediu desculpa. Isso é extremamente importante. Depois, você vai educar e você vai conversar sobre este tipo de comportamento, tá? Então, primeiro, você acolhe, você entende, você não julga, a gente vai resolver esse problema e daí a gente vai falar sobre o comportamento, que isso não foi legal, como é que a gente pode reagir de uma outra maneira, e daí você vai conversar com ele, tá bom? Então esse é o primeiro passo, é o vermelho, é o alerta, parou tudo, tem que resolver. Depois, da procurar a solução, vale a mesma coisa, vai na escola, pergunta para a professora,
por que está acontecendo alguma coisa, porque se está acontecendo outras coisas que você nem ficou sabendo, pergunta se ela viu o que aconteceu, se isso acontece sempre, vê se lá na escola tem alguma assistente social, pode ser que a escola tenha, procure do programa de contra bullying, se a escola também faz. E a prevenção vale a mesma coisa do outro caso. Conheça seu filho, valorize os pontos fortes, fortaleça os pontos fortes, né, para ele carregar a bateria dele e conseguir administrar os pontos fracos. Estude, se informe e que isso vai ajudar muito a fazer com que o seu filho esteja cada semana melhor e vá construindo um caminho para a vida dele brilhante. E se por um acaso a sua criança está sendo agredida ou se ela for por algum motivo a agressora, leva a violência a sério e, gente, a tolerância zero para violência, tá? Isso é muito importante. E cuidado para você não proteger, super proteger essa sua criança, principalmente se ela está sendo, por algum motivo, agredida na escola, porque às vezes a gente quer super proteger e a gente quer proteger essa criança de novas decepções e isso pode ter consequências ainda mais negativas. Então vá direto falar com a escola e com a família dos envolvidos, procure ajuda o mais rápido possível para ter uma solução em conjunto e definitiva. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe então ele com outras pessoas que você também acha que pode ajudar. Isso ajuda muito a gente ter um mundo mais positivo, mais leve e menos violento. Até a próxima!